Bom, só passamos 2 minutos, vamos esperar mais alguns, pode ser que mais alguém queira entrar. Tá bom. Eu fiz algumas anotações aqui, se eu olhar para baixo de vez em quando, você não se incomoda, tá? Porque eu tive Covid recente, eu tô com sequela cognitiva. Então, tem Sério? palavras que me fogem da mente, assim. Então, eu coloquei uns tópicos aqui para eu não me perder. Menina, sério? Sério. Está bem agora. Então, eu tive um pouco de sequela pulmonar, mas acho que dentro de uns 2 meses a função pulmonar retorna ao normal. E essa parte cognitiva, que minha memória ficou extremamente prejudicada, mas volta também. Que coisa, não? É, Gente, deixa eu... Ah, não, tá gravando aqui. Tá chegando a Neuza. Atibaia tá bem complicado também, né? tá muito complicado. Eu trabalho aqui no hospital, né, que nem eu te passei, e assim, cada dia é mais desesperador que o outro, sabe? Porque são Sim. vários desafios diferentes. Primeiro é leito, depois medicamento, equipe para cuidar, porque você precisa treinar de uma forma muito rápido, né? Para colocar Sim. esses profissionais com pacientes que são graves. E requer todo um cuidado também do profissional que está cuidando para não se contaminar. Então, é bem complicado. Tem sido uma fase bem conturbada para a gente aqui. Nossa, imagina a tensão de vocês. E o pior é que assim, né? Não adianta você. Espera aí que eu te fechei aqui. Não adianta você ter. Fechei você. Abre seu microfone, por favor. Você não adianta ter convênio, porque agora o problema, Não né, é é todo nem mundo... ter Oi? o convênio, não é nem mais ter o convênio ou não, né? Não É tem ter... leito. Uhum. Em São Paulo também, né? A gente vê que está assim, tem fila no Einstein, tem fila no Sírio. E assim, se você consegue leito, você não sabe se vai conseguir tratar, porque não tem medicamento. Então, tá complicado, tá complicado. Acho que demorou-se muito para tomar um rumo à história, sabe? É Para ter verdade. atitude, para começarem a fazer um remanejamento que teria que ter sido feito lá em metade do ano passado, de repente. E acho Uhum. que foram empurrando porque não imaginavam a proporção que ia tomar. E aí acabou que a gente está nesse desespero agora, né? Nossa, agora é só por Deus, né? Não adianta. A gente, aqui no nosso grupo tem duas alunas aqui que tiveram Covid, graças a Deus estão aqui com a gente, Bom, mas também passaram maus bocados, né? não é Bom, fácil. meninas, então vamos começar a dar início aos trabalhos. Indira, eu vou te explicar o que acontece aqui. Nós temos só, acho que 40 minutos de Zoom, então, como a conversa sempre se prolonga, assim que o Zoom avisar e a gente tiver a poucos minutos de cair, nós saímos e entramos de novo pelo mesmo link, Ótimo. tá? Então, eu gostaria que você se apresentasse, apesar de eu já ter divulgado nas redes sociais, mas fala um pouquinho de você para a gente, e aí a gente começa com as perguntas, pode ser? Pode, claro. Bom, eu me chamo Indira, como a Zuleika me apresentou. Eu sou farmacêutica clínica, não sei se alguém já ouviu falar desse termo. Eu vou explicar para vocês depois o que é, bem superficialmente, mas é legal vocês entenderem, porque hoje é um serviço a mais para a população. A gente está restrito ao ambiente hospitalar, mas que vocês podem estar solicitando a qualquer momento, porque contribui no tratamento de vocês em casa. Eu atuo na área de farmácia clínica desde que eu me formei, então eu me formei na Universidade Presbiteriana Mackenzie em 2010. Desde então sou farmacêutica clínica, fiz 3 anos de mestrado na Unicamp, na Faculdade de Medicina de lá, e lá que eu fiquei especialista na área que eu atuo. Eu fiquei, na época, na emergência pediátrica do HC da Unicamp, e quando eu vim para Atibaia, eu passei pelo HC da Unicamp, passei pela Santa Casa de Bragança, e hoje fazem 6 anos que eu estou no Hospital Novo Atibaia, como coordenadora de farmácia clínica,
E eu atuo agora na unidade de terapia intensiva, nesse momento caótico, tanto na UTI geral quanto na UTI Covid. Eu vou contar um pouquinho para vocês o que eu faço lá então, já que pode ser novidade para a grande maioria, né? Sim. A farmácia clínica, ela começou a ser pensada lá em 1960, principalmente nos Estados Unidos e na Europa. Isso demorou uns 20 anos para o povo aqui do Brasil começar a se mexer e ver que, sim, o farmacêutico dentro do hospital, ele não era só um controlador de estoque, né? Porque já isso sempre existiu, né? A gente que controla a compra, a gente que controla a temperatura que o medicamento que é de geladeira chega na farmácia, a gente faz todo o giro de estoque, a programação do que precisa, isso desde medicamento até material, seringa, agulha, bolsa de soro. E aí, lá em 1980, graças a Deus, alguém aqui do Brasil falou assim, opa, peraí que tem gente que pode fazer algo a mais por nós. E aí começou, então, a ser trabalhado esse conceito de farmacêutico clínico aqui. Ele atua junto, hoje o conceito de equipe multidisciplinar nos hospitais é muito forte, então o paciente não é mais só do médico, né? Óbvio que as condutas, né, o diagnóstico vem só da parte médica, porque eles têm a formação para dizer isso. Mas o paciente passou a ser da equipe como um todo. Então, tem o fisioterapeuta que ajuda, o nutricionista, o enfermeiro, o farmacêutico, o fonoaudiólogo. E o farmacêutico lá, o que ele está fazendo? Ele faz com que os medicamentos sejam usados de uma forma racional. Então, para que não ocorra uma lesão renal numa dose excessiva, para que não ocorra a falta de um medicamento, para que, de repente, um paciente com sondinha, às vezes passa sondinha no nariz que vai até o intestino, né, que a gente chama de sonda nasoentérica. Muitas vezes, o comprimido que está sendo prescrito, ele não é indicado para ser triturado, diluído e passado, porque pode entupir, é uma mangueirinha, um canudinho que vai até lá, né? E imagina o quão traumático isso pode ser para o paciente, esse procedimento de repassar a sonda e tudo mais. Então, o farmacêutico está lá, do lado do médico e de todos esses profissionais, para alertar sobre possíveis eventos adversos que podem ocorrer com esse paciente. Nada mais é do que melhorar o desfecho do paciente, ele ir para casa o mais breve possível e o melhor possível também, né? A gente não quer que ele reinterne pela mesma causa, né? Isso é muito triste para o paciente, ele quer sair curado da instituição que ele está internado. Zuleika, eu falo um pouquinho de interação medicamentosa, que a gente tinha conversado um pouquinho. Sim, olha, nós temos 15 perguntas, né, que eu passei para você. Normalmente dá para a gente fazer metade no primeiro tempo e metade no segundo, e no final eu deixo um tempinho se alguém quiser fazer alguma pergunta ainda. Caso não dê tempo de a gente fazer isso hoje, eu quero saber também se você se coloca à disposição, como os outros profissionais, que aí elas me mandam as perguntas e eu repasso para você, e você responde e eu repasso para elas. Isso caso tenha muita dúvida, né? Mas pode falar assim, depois a gente vai para as perguntas. Tá. Eu acho que um conceito importante que a gente tem que falar, né, que o farmacêutico também atua nessa prevenção, é que hoje, né, com a população do Brasil cada vez mais idosa, a gente tem pacientes que usam mais de um medicamento para tratar mais de uma doença, e isso pode favorecer a ocorrência do que a gente chama de interação medicamentosa. Então, a partir do momento que você toma mais de um fármaco, se existir alguma incompatibilidade entre eles, pode ser que isso seja prejudicial ou muitas vezes é uma interação medicamentosa que é favorável. O médico prescreve 2 medicamentos porque ele quer a potencialização do efeito de ambos para que você tenha um resultado melhor da terapia. Então, além desse envelhecimento da população e a ocorrência de múltiplas doenças no paciente, existem também determinados fármacos que a gente chama de fármaco de baixo índice terapêutico. Então, pacientes, por exemplo, que são anticoagulados, que fazem uso de varfarina.
Varfarina é um medicamento que a gente classifica, então, como baixo índice terapêutico, porque a dose eficaz dele é muito perto da dose tóxica do medicamento. Então, interações que envolvem esse medicamento, então, o paciente que faz uso desse fármaco, a gente arregala o olho desse tamanho no hospital, porque a gente tem que olhar tudo mais que ele faz uso no dia a dia dele. Isso pode ser desde um medicamento, de repente, uma dipirona, que ele usa para dor de cabeça, que aí a gente avalia a gravidade dessa interação medicamentosa, que potencializa, de repente, o risco de sangramento desse paciente, até mesmo o uso de chás, de cápsulas, aquela falsa impressão que a gente tem, né? Que o que é natural não faz mal, só que não é bem assim, né? Uhum. Conto a vocês, eu não sei se é de conhecimento também de todos, mas a grande maioria dos fármacos, né, os alopáticos, que são aqueles que a gente compra na drogaria, na caixinha, eles são extraídos, né, foram sintetizados os seus princípios ativos basicamente de plantas ou animais. Quando a gente fala de homeopatia, a gente fala também do reino mineral, né? Mas o que eu conto para vocês? O natural não, eu digo que o natural às vezes faz mal, porque quando a gente pensa no medicamento captopril, por exemplo, que é usado para hipertensão, é um medicamento antigo, já muito usado para hipertensão. Ele foi extraído do veneno da jararaca. Então, a primeira pessoa que sintetizou a molécula do captopril, ela foi lá, pesquisou no bichinho, extraiu o veneno, e olha só, não é sintético, é natural, veio da natureza, é um bichinho. Que mais? O AS. O AS é comumente usado para profilaxia, né, de eventos tromboembólicos e tudo mais. Tem bastante gente que toma, dá uma dor de estômago violenta. Mas ele também foi extraído, lá o salicilato, foi extraído, sabe aquela árvore chorão? Salgueiro, chorão? Ela também foi extraída de lá. Então, é natural também, se a gente for pensar. Óbvio que hoje as indústrias farmacêuticas, elas não têm uma plantação enorme de salgueiro e não tem uma criação de jararaca para extrair o veneno e fazer o medicamento. Mas a gente sintetiza de uma forma artificial, né, em um laboratório de farmoquímica. Mas sim, veio de uma fonte natural. Outro exemplo, a gente usa às vezes, isso é dos antigos, assim, né? Arnica. Alguém já usou arnica para quando bate, fica roxo? É excelente o medicamento. Eu tô vendo um monte de joinha aqui. Realmente, é excelente. Só que se você usar arnica e for fazer uma cirurgia, você pode ter um problema de sangramento e você não vai cicatrizar direito. E o que acontece? A gente lembra de falar isso para o médico quando a gente senta lá? Que a gente tomou uma cápsula de um glóbulo de arnica ou a gente passou uma pomada, a gente não lembra de contar isso. E isso tem interação medicamentosa. E é uma coisa que a gente tem que começar a olhar com mais cuidado. Outro exemplo legal. Alguém já ouviu falar da erva de São João? Também está em todas a erva de São João. Para insônia, é maravilhoso. Toma um chazinho à noite, dorme que nem um anjo. A vizinha receitou. Oi? A vizinha receitou. Não, maravilhoso. Concordo. Desde que você não faça uso de antihipertensivo, contraceptivo, porque ele anula o efeito de diversos fármacos. Então, imagina, você toma a erva de São João para dormir e aí você arruma um João depois, né? Porque corta o efeito do anticoncepcional, você fica com o fruto do chá depois, o resto da vida sendo carregado. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com a interação medicamentosa. E o profissional que vai saber ajudar e orientar, obviamente, os médicos, eles estudam isso na faculdade também. Mas quem tem um tempo maior, uma disponibilidade maior, muitas vezes até em acesso à drogaria, né? Você está lá no balcão da farmácia, você pode, sim, questionar o farmacêutico. Ele é o profissional capacitado para isso. E aí ele vai saber te dizer se tem interação com alguma coisa ou não, se é grave ou não. Porque muitas vezes a interação, por exemplo, o uso de 2 antihipertensivos, vamos lá, o enalapril e a furosemida, de repente. Você vai olhar na literatura, ele vai falar, ok, eles interagem um com o outro.
Só que às vezes é benéfico, porque vai potencializar o efeito de ambos os fármacos e isso vai reduzir a tomada de medicamento ao longo do dia, porque a sua pressão arterial vai estar controlada por um maior período de tempo, né? Isso a gente chama de sinergismo farmacológico. Do mesmo jeito que tem o sinergismo, tem o antagonismo, que aí é um prejudica o outro. Então, vai ou diminui o efeito de ambos os fármacos, ou aumenta o efeito de ambos os fármacos. Então, tudo isso tem que ser avaliado. Quem é o profissional capacitado? O farmacêutico vai estar lá. No hospital, vou vender meu peixe. No hospital que eu trabalho, a gente tem uma equipe de farmacêutico clínico lá que atua 24 horas por dia. Então, o paciente entrou, ele vai receber visita do farmacêutico, às vezes vem a sacolinha lá de casa. Isso a gente adora quando traz o que toma, sabe falar como toma. Às vezes chega e fala assim, eu tomo comprimido azul 2 horas da tarde. Eu falo, meu Deus do céu, tem 500 comprimidos azuis. Me conta o que é, sabe? E a gente gosta disso, a gente gosta dessa troca, porque é que nem eu falei, às vezes a gente chega numa consulta médica e a gente não lembra todos os detalhes. Então, o farmacêutico vai chegar lá, vai te atender. A hora que você sair, provavelmente, no hospital que eu trabalho, você vai receber a visita de um farmacêutico e a gente vai ler com você junto a receita, vai falar, olha, isso você vai tomar separado disso, porque pode dar uma irritação gástrica, ou toma isso junto com isso, toma em jejum. A gente faz esse trabalho para que vocês consigam se tratar em casa da melhor maneira possível. Deu para entender? Eu falo um pouquinho rápido, né? Não, tá ótimo. É muito interessante isso. Eu desconhecia da farmacêutico clínico. A gente sabe que tem um hospital, mas assim, que tinha essa participação tão importante, eu não sabia, não. Eu acho que muita gente aqui não sabia, né, meninas? Indira, eu acho que a gente pode começar com as perguntas, já são 10 para 7, quando for 7, 7 e 10, o Zoom nos derruba. Então, a gente começa com as perguntas e no final, sobrando um tempo, a gente retoma, tá bom? Então, vamos lá. A primeira pergunta é, por que tomar vitamina D, né, 1.000 unidades por dia e cálcio com vitamina D? Qual é a diferença entre eles? Provavelmente o médico deve ter receitado os dois, o cálcio e a vitamina D separado. Então, a pessoa quer saber por que tem que tomar os dois, né? Qual é a diferença? Eu acho que é importante falar assim, a absorção do cálcio, ela só ocorre junto com a vitamina D. É muito comum mulheres na melhor idade, a gente começar, com 30 anos a gente já começa a repor cálcio porque a gente começa a perder. Quando a gente fica um pouquinho mais velha, a gente tem pode ter quadros de osteopenia, osteoporose, que aí sim a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não consegue ingerir via oral a quantidade necessária de cálcio. A gente tem que tomar muito leite, comer muito queijo para a gente conseguir atingir. O que pode acontecer? Às vezes, as formulações farmacêuticas que já vêm o cálcio e a vitamina D amarrados, às vezes a quantidade de vitamina D lá é insuficiente ou para o perfil daquele paciente, que isso tem que ser avaliado pelo médico. O perfil daquele paciente, ele deseja que tome, por exemplo, 1.500 unidades de vitamina D por dia. Você não vai encontrar, às vezes, esse quebradinho na farmácia para comprar de vitamina D. Então, é uma suplementação a mais. O que é importante é, sempre que consumir o cálcio, consumir a vitamina D junto, porque senão você vai estar só tomando cálcio e vai estar eliminando ele. Né? A gente, para absorver, para ter absorção óssea do cálcio, a gente precisa dos dois em conjunto. Ok. A segunda pergunta, assim, acho que não é muito ética, mas eu até entendo, imagino que a pessoa tenha, porque perguntou, quais os laboratórios mais confiáveis? Porque eu também, como frequentadora de farmácia, a gente sabe que tem alguns laboratórios, normal, tem alguns laboratórios que não são tão conhecidos, né? Eu ainda tenho a sorte que eu tenho minha filha e meu genro trabalham em laboratórios, e aí eu falo, não, esse aí não, é melhor você pegar do outro laboratório. Então, assim, o que você pode nos dizer sobre isso? Olha, falar para você citar nomes de laboratório, realmente eu não posso, por uma questão até de conflito de interesse, judicialmente eu não posso fazer isso, né?
o que eu posso dizer é que, assim, desconfie de coisas que são muito discrepantes, sabe? Não tem como fazer milagre, nem na indústria farmacêutica tem como fazer milagre. Mas eu acho que você perguntando para o farmacêutico se você percebe que tem uma empurroterapia por parte do balconista ali, desconfia, porque assim, o pessoal de drogaria, eles têm meta a bater também, né, de venda. Então, às vezes você vai lá, você vai comprar um paracetamol e você sai com uma sacolinha de remédio que você fala, meu Deus, para que eu peguei tudo isso? Então, assim, comece a desconfiar. Óbvio, os maiores laboratórios que a gente sempre vê na mídia são os mais recomendados. Então, quando você anda, por exemplo, ali como é que chama aquela rodovia? Dutra, Presidente Dutra. Ali tem vários conceituados. Se alguém já foi, assim, sentindo barulhos, tem um rosa bem grande. Então, assim, tem vários que são muito bons. Tem uns na região de Campinas também, que também são interessantes, e aqueles que o slogan é se é fulano é bom, esse também é bom. Podem confiar. Mas você tem razão. Quantas vezes você vai numa farmácia, compra um centro, e a pessoa diz, nossa, mas pelo preço desse, você leva 2 vidrinhos do outro, aquele que você não, aquela marca Barbante, que você nunca ouviu falar, né? A gente chama BO. Da indústria BO, gente. Tá, então já está respondido, né, meninas? A outra pergunta é, qual a diferença entre os medicamentos referência e os genéricos? Certo. O referência, normalmente, é aquele... Normalmente, não é regra, tá? É aquele que é mais caro. Por que ele é mais caro? Porque ele é detentor da patente do medicamento, então foi ele que inventou aquela molécula e foi ele que investiu milhões, bilhões de dólares em pesquisa clínica, porque todo medicamento que vai ser comercializado, isso é legal, porque a gente tem falado muito disso agora na vacina do Covid, né? Que está testando e daí recolhe e não aplica mais em ninguém, né? Isso acontece com qualquer medicamento. E assim, o medicamento, a partir do momento que ele vai para o mercado, não significa que ele não é mais avaliado. Existe a farmacovigilância, que é o estudo que fica ali em cima, que é o que a gente vê agora, a Anvisa, a FDA nos Estados Unidos, que é o comparado à Anvisa daqui. Existem fases desse estudo. Então, tem 4 fases. A última delas é a fase pós-comercialização. Então, assim, não significa que a gente compre um medicamento hoje de um laboratório renomado e que ele não possa ter a sua bula atualizada daqui a um mês, por exemplo, porque todo mundo teve um piriri quando tomou, todo mundo ligou lá no saque da indústria e falou, olha, eu tomei e tive um piriri danado. Aí eu ligo, a Zuleika liga, fala que teve o mesmo piriri, aí eu não consigo ver o nome de ninguém aqui, mas alguém liga mais e fala, olha, eu também tive o piriri, isso vai ser atualizado. Então, a referência é essa, o laboratório referência é esse, é o que pagou para pesquisar e o que tem a receita do bolo principal, vamos dizer assim, né? O genérico, ele é quem vai copiar o bolo. Então, quebra-se a patente, eu não vou lembrar agora se no Brasil são 10 ou 20 anos patente de medicamento, tá? Vocês me desculpam, mas depois eu posso retomar esse conceito com vocês. Mas houve a quebra da patente, então, assim, todo mundo agora que tem um laboratório, tem a planta farmacêutica, pode produzir, né, a indústria de genéricos. E aí você pega, segue a receitinha de bolo, exatamente igual fazer um bolo mesmo. Tantos gramas de farinha, tantas xícaras de açúcar, só que lá na indústria é tanto de princípio ativo, tanto de recipiente, vai lá, mistura tudo, faz o comprimido, e os genéricos, eles passam por testes de bioequivalência e biodisponibilidade. O que é isso? É garantir que o que foi produzido com a receita do bolo, sem fazer os estudos, é eficaz para o consumidor, né? E além disso, vou acrescentar um parecer aqui, Zuleika, existem ainda os medicamentos que são chamados similares. Então, por escala, seria genérico, referência, genérico e similar. O similar, até 2014, era maior loucura. Então, eu tenho lá um laboratório no fundo do meu quintal, eu consigo a receitinha do que eu quero fabricar e eu vou lá, misturo tudo. Até 2014 era assim, tá? Misturo tudo, faço os comprimidinhos e beleza, boto na caixa e vendo.
Aí alguma luz lá na Anvisa falou assim, gente, alguém tem que testar isso, porque tá indo dentro do nosso corpo, né? Então, parou-se tudo em 2014, entrou uma legislação vigente. A princípio, eram medicamentos de maior risco, então, por exemplo, antibióticos, antineoplásicos, e falaram, não, vocês vão ter que testar também. Vai ter que fazer testes de bioequivalência e biodisponibilidade, porque senão virou bagunça, né? A gente já tem a diferença também de da onde vem esse princípio ativo. Hoje, grande parte dos princípios ativos vem da Índia. Então, assim, já tem todas essas questões que têm que ser levadas em consideração. É que nem eu falei na pergunta anterior, acho que foi na anterior, quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Então, tem que ser levado em conta todos esses fatores, assim, também, né? De repente, a melhor matéria-prima não é a que vem da Índia, é a que vem de outro lugar. Agora eu lembrei aqui, eu posso falar o nome do laboratório. Não, eu lembrei de uma coisa, a AMS, ela tem os referentes e tem os genéricos. Sim, tem. Né? Tem várias indústrias que tem. Por exemplo, a Axê, ela é detentora de patente. Normalmente ela produz referência. Só que a biosintética é a linha genérica da Axê. Então, provavelmente, vem do mesmo lugar, um princípio ativo. Olha, nós temos 6 minutos, tá? Eu acredito que dá para você responder mais 2, aí fazemos 5, só que aí você tem mais 10 para responder no segundo tempo. A gente vai ter que correr um pouquinho, ok? O pessoal está me aguentando ainda? Hã? O pessoal está me aguentando falar ainda? Tá, de vez em quando eu olho para ver se estão dormindo. Olha, é uma perguntinha aqui que eu acho que você nunca ouviu, uma perguntinha que nesses últimos 1 ano e meio você não ouviu. Ivermectina é indicado contra a Covid? Ai, como eu queria chegar aqui e falar que sim! Mas saiu um estudo agora, de 19 de março, sexta-feira. Ele é multicêntrico, internacional, pegou um grande número de pacientes e não, a ivermectina ainda não tem comprovação científica até a data de hoje, não tem. Vai que amanhã sai alguma outra coisa. Aí você avisa, né? Avise, mas por enquanto é máscara, álcool, higiene das mãos e ficar em casa. Nós devemos tomar vitaminas para aumentar a imunidade? Olha, com supervisão médica ou nutricionista, sim. Eu, como farmacêutica, quando os meus pacientes me perguntam isso, eu falo, vá tomar sol. Sol das 11 da manhã, do meio-dia, sem protetor solar, com braços expostos, a perninha, se tiver a possibilidade de ficar sentadinho no sol. 10, 15 minutinhos é o suficiente para não precisar suplementar. Tá, mas você está falando do quê? Da vitamina D? Da vitamina D, que é o principal quando a gente pensa em sistema imunológico, né, para defesa do organismo. Tá, então a imunidade principal seria a D. É a vitamina D, Os outros complementos, aí sim, precisaria de um acompanhamento médico ou nutricionista, porque eles precisam ser dosados, né? A gente não pode suplementar uma coisa sem saber como está aquilo no nosso organismo, né? Porque tudo em excesso também faz mal. Então, precisa sim dessa orientação. Aliás, já que a gente está nesse assunto, eu vou passar para a última pergunta, que tem a ver, que é sobre vitamina D também. Que a vitamina D, você acha os comprimidos de 5 mil, de 7 mil, até de 50, né? Eu já vi. A dosagem certa é só um médico que vai poder dizer, dependendo do seu exame de sangue, certo? Da dosagem de vitamina D que você tem. E a periodicidade também. Também. Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. A gente precisa fazer um exame de sangue. Normalmente, os médicos, antes de prescrever essa suplementação, eles vão pedir para você coletar o sangue, vai vir o seu resultado, o desejável é que fique próximo a 30. É muito difícil, ainda mais na rotina que a gente tem hoje em dia, né? Antigamente era muito mais fácil a pessoa se expor, mas a gente está tão acostumado a ficar trabalhando dentro de escritório, ficar fechado dentro de casa, né? Passar protetor, porque não pode tomar sol, porque é câncer de pele e tal. E isso tomou uma proporção que a gente é obrigada a suplementar.
Mas, se a gente retomar alguns velhos hábitos, talvez a gente nem precise do comprimido, mas saber dizer a dose é o médico que vai te prescrever. Ok, olha, nós temos 2 minutos, eu acho melhor a gente sair de uma vez e já entra em seguida, para não ter que interromper a sua resposta na metade, pode ser? Pode. Estou derrubando todas vocês e nós entramos em seguida pelo mesmo link, tá? Até já. Até.